Durante o século XIII, muitos judeus que viviam na Terra Prometida foram massacrados por causa das cruzadas. Mas, nos séculos seguintes, a imigração para a terra de Israel continuou. Contudo, muitos judeus acreditavam que eles mesmos deveriam iniciar seu retorno à sua terra natal. A ideia de estabelecer um Estado moderno ganhou força no século XIX na Europa, quando um jornalista austríaco levou adiante a ideia do sionismo, definido como Movimento Nacional de Libertação do Povo Judeu. No final do século XIX, o movimento do antisionismo e o preconceito e ódio contra os judeus levou ao surgimento do massacre do povo judeu na Rússia e na Europa Ocidental. Conflitos no Oriente Médio no século XX, pré-Segunda Guerra Mundial. Logo antes da Primeira Guerra Mundial, a região já era a maior produtora petrolífera do mundo e por isso despertava o interesse das grandes potências, tornando objetivo de rivalidade e conflitos internacionais. Além da economia baseada no petróleo e das fortes desigualdades sociais, a região também apresentava problemas nas uniões tribais e étnicas, na fragilidade das estruturas de governo e, sobretudo, na centralização islâmica da vida política. A Primeira Guerra Mundial foi uma oportunidade de ouro para essas potências europeias, que tentaram com êxito explorar a debilidade do Império Otomano para impor o seu próprio domínio imperial nessas regiões. Em 1920, as forças sírias foram derrotadas pelos franceses nas batalhas de Maysalun, e as forças iraquianas foram derrotadas pelos ingleses quando se revoltaram. Em 1922, o Reino do Egito foi criado, após a emissão do governo britânico de declaração unilateral de independência do Egito. Cairo logo se tornou uma importante base militar para as forças britânicas, e o país foi ocupado. Os ingleses foram capazes de fazer isso por causa de um tratado de 1936, pelo qual o Reino Unido alegava que tinha o direito de estacionar tropas em solo egípcio para proteger o Canal de Suez. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio transformou-se em uma das regiões mais instáveis do mundo. Os conflitos ocorrem, na maioria das vezes, por fatores geoestratégicos, como o controle do petróleo, rivalidades locais e conflitos religiosos entre cristãos, judeus e muçulmanos, xiitas e sunitas. Mas os conflitos no Oriente Médio, após a Segunda Guerra Mundial, giram em torno da criação do Plano de Partilha da ONU, em 1947. E o que seria esse plano? O pessoal da ONU pensou que, como tinha dois povos naquela região, então se deveria criar dois estados. E aí criou o Estado Judeu e o outro Estado Árabe. E em 1948 foi estabelecido o Estado de Israel. E aí se imaginaria que tudo daria certo depois disso, mas não, aí que começou a dar tudo errado. Quando os árabes atacaram o novo Estado Judeu, teve início a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Durante o estabelecimento do Estado de Israel e durante a Primeira Guerra entre árabes e israelenses, mais da metade dos árabes que viviam na terra de Israel fugiram, dando início ao problema ainda hoje vigente de refugiados palestinos. A guerra na Síria teve seu início em 2011, durante o ápice da Primavera Árabe, onde as populações de países árabes se revoltaram contra seus governantes. No dia 15 de março de 2011, o levante começou pacífico, contra o regime de Bashar al-Assad. Após 4 meses de manifestação pacífica, os manifestantes reprimidos recorrem à luta armada contra o ditador. Em 2012, o conflito se tornou tão grande que a ONU classificou como guerra civil. Os Estados Unidos apoiam os rebeldes e o novo governo, e são totalmente contra o ditador Bashar al-Assad. Já a Rússia apoia o ditador e usa seu exército para combater grupos rebeldes. A população formou milícias para combater o exército, e grupos terroristas aproveitam a desordem para tomar territórios. Ou seja, hoje, a Síria não é de ninguém e ao mesmo tempo é de todo mundo. A Síria é um país comandado por um regime ditatorial. Com a grande revolta da população de outros países,
a população viu que havia algo de errado em seu país também. Isso culminou em uma grande revolta e guerra. Há quase 50 anos, a Síria está sendo governada por um único partido, o Baath. O presidente em exercício, desde 2000, vem liderando o país como um ditador, impedindo a participação de outro candidato de oposição na eleição. Esse governo ditador fez com que a população se revoltasse, e com o levante da Primavera Árabe, a população enxergou uma saída, por mais dolorosa que possa ser. Aliado dos rebeldes estão os Estados Unidos, Turquia, Arábia Saudita, França, Inglaterra e Catar. Os principais aliados do governo são os russos, e dizem combater os terroristas. O grupo terrorista Estado Islâmico lutam contra o governo e contra os rebeldes. Querem controlar a Síria, através de um novo califado. A Síria virou um campo de guerra e reacende um status de guerra mundial, onde os Estados Unidos lutam contra a Rússia e quem sofre é a população local, onde está a mira dos estrangeiros, do governo local e de grupos terroristas. Mais de 250 mil sírios morreram em 4 anos de conflito armado, e mais de 12 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. Cidadãos sírios morrem de fome e sede todos os dias. O governo controla as principais cidades, estradas e recursos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing.